Olá, quarta-feira, 6 de maio de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos acompanhar alguns dos destaques de hoje. Saiba como foi o primeiro dia de lockdown na ilha de São Luís. Barreiras voltam a ser montadas nesta quarta-feira. Fiscalização também no transporte público e pontos de grande circulação de pessoas passam por higienização. Números atualizados do novo coronavírus no estado. E em Imperatriz, famílias afetadas pelas fortes chuvas são acompanhadas pela Defesa Civil. Na política, vamos repercutir o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e as supostas acusações ao presidente Bolsonaro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Boa quarta-feira a todos, um ótimo dia a você que acompanha aqui a programação da TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando a partir de agora, 7 horas e 1 minuto. A gente começando sempre às 7 horas em ponto, logo depois do Bandeira 2, que está no comando aí do Eduardo Bueno. Logo depois ele passa a bola para a gente segue aqui informando você que está em casa com muita responsabilidade. Isenção, você já sabe, aqui na TV Difusora você fica muito bem informado. Acompanhe também o nosso portal im10.com.br. Acompanhe também a programação da TV Difusora. Daqui a pouco a gente vai seguir falando sobre o decreto de lockdown, alguns pontos aí de contenção, alguns pontos de fiscalização, muitos pontos, na verdade, na grande ilha de São Luís, já que o decreto de lockdown vale para toda a região metropolitana, toda a ilha de São Luís. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive mostrar imagens ao vivo aqui de como está a movimentação nesta quarta-feira. A gente percebeu uma redução no número de veículos circulando, foi perceptível isso, a gente trabalhando logo depois que a gente sai aqui do estúdio, a gente segue trabalhando na externa, felizmente uma movimentação menor, ainda muitos veículos circulando, mas a gente percebeu que houve uma redução e as pessoas respeitando. A gente conversou aí com algumas pessoas que estavam no trânsito, estavam circulando, andando também, caminhando pela cidade. Claro que para alguma medida emergencial, indo para uma farmácia, para o mercado, para comprar alimentação, enfim, para fazer algo emergencial, que é o que a recomendação pede, que as pessoas saiam de casa apenas para serviços essenciais, em casos aí emergenciais de extrema necessidade. E a gente conversando com as pessoas, tanto no trânsito, quanto aquelas pessoas que estavam caminhando, respeitando essa situação, respeitando esse momento, que depende exclusivamente, principalmente de nós, né? Claro, dos decretos aí dos governadores, do próprio presidente, enfim, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, a classe política, mas fundamentalmente do nosso comportamento, da nossa conscientização e felizmente com quem eu consegui conversar, felizmente as pessoas entendendo esse momento e respeitando, seguindo as recomendações, melhorando, né? Melhorando esse comportamento, ainda bem. Agora 7 horas e 3 minutos, um grande abraço a todos vocês que acompanham a gente aqui na grande ilha de São Luís e também em todo o interior do estado. Te convido a ficar conosco até às 8 horas da manhã, muito bem informado aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. E olha, o lockdown já é uma realidade em São Luís e também na região metropolitana, os 4 municípios que formam a região metropolitana, né? No primeiro dia, barreiras foram montadas nas principais vias de acesso à capital e também nas EMIAs, que são as 4 rodovias estaduais que cortam aí a ilha de São Luís. Vamos acompanhar. A praia mais movimentada de São Luís amanheceu assim. Este vídeo mostra o momento em que um morador que saiu para se exercitar foi abordado por policiais e teve que voltar para casa. O bloqueio total das atividades não essenciais foi decretado pela Justiça na semana passada na capital e em mais 3 cidades: Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. São medidas em favor de toda a população. Por isso mesmo, eu acredito que haverá esta colaboração e nós teremos o funcionamento de barreiras das forças policiais e teremos também a existência de pontos de controle das prefeituras municipais de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. No decreto consta expressamente que haverá a edição também de decretos municipais. Então, alguns pontos serão esclarecidos pelos prefeitos. No Maranhão, já foram confirmados mais de 4.500 casos de Covid-19. 271 pessoas morreram, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Mais de 80% das mortes foram registradas na região metropolitana. 96% dos leitos da rede pública estão ocupados. Quase já não há mais vagas nas unidades de terapia intensiva. Os hospitais particulares também estão lotados.
O juiz que decretou o lockdown a pedido do Ministério Público foi vítima de ameaças de morte nas redes sociais. Uma ameaça, magistrado, é só mais um fato dentro deste contexto que estamos vivendo de absoluta intolerância em nosso país. Nós precisamos refletir sobre isso para que as instituições funcionem e nós consigamos conter essa onda de intolerância que está colocando em risco a nossa democracia. Para evitar que a população saia de casa, 30 bloqueios foram montados em vários pontos da ilha. Todas as estradas de acesso foram bloqueadas. As ruas são monitoradas 24 horas. As medidas de fechamento total vão durar 10 dias. Para circular pelas 4 cidades, os trabalhadores dos serviços essenciais precisam apresentar uma declaração emitida pelas empresas. Esse mês de maio deve apontar como o mês mais difícil para a gente. Por isso é que é importante a gente tomar essa medida agora. Se você não é de serviço de segurança, não é de serviço de saúde, essencialmente é isso, você não precisa estar se deslocando pela cidade. Nesse momento, a gente precisa que você fique em casa para ajudar a diminuição da curva de transmissão da doença. Pois é, volto a dizer, como já disse anteriormente aqui em outras oportunidades, tanto a gente participando ao vivo quanto aqui na apresentação do Bom Dia Maranhão, uma situação que o próprio secretário de Saúde tem certeza que não queria. O próprio juiz Douglas Martins também, que decretou aí o lockdown por meio de uma recomendação, uma solicitação, um pedido aí feito pelo Ministério Público. A própria promotoria também não queria. Enfim, é uma situação que ninguém queria, mas que tem que ser respeitada neste momento. A gente percebe que a maioria das pessoas respeita esse momento agora, mas infelizmente tem gente que ainda não caiu a ficha, que não tem conscientização neste momento, que o mais importante é a preservação da vida das pessoas, o que é lamentável. A gente viu a palavra do secretário estadual de saúde, inclusive falando sobre essa questão de leitos. Hoje está prevista, inclusive, uma vistoria, uma visita do secretário estadual de saúde, Carlos Lula, ao hospital de campanha, junto com o presidente da MCE, da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, para verificar como é que está a montagem do hospital de campanha, que vai ofertar mais leitos, a disponibilização de mais leitos aqui na capital São Luís, que é onde se concentra o maior número de casos. Essa visita deve acontecer na manhã desta quarta-feira e, claro, a gente vai acompanhar e trazer na programação aqui da TV Difusora. Agora 7h07 e nos municípios que compõem a grande ilha de São Luís, o lockdown também é uma realidade. As pessoas com isso precisam se adaptar à nova realidade que vai durar 10 dias. A partir de ontem, né? Hoje já são 9 dias, a partir de hoje 9 dias, 10 dias a contar de ontem, duram mais 9 dias a esse decreto do lockdown. Acompanhe na reportagem de Nice Ribeiro. Depois do lockdown, a fila da lotérica parecia mais organizada. As pessoas estavam de máscaras e mantendo uma certa distância uma das outras. No trânsito também o movimento era menor. A polícia montou barreiras para conter aqueles que tentavam circular pela Grande Ilha sem uma justificativa ou para algo essencial. Nos supermercados é que a situação fugiu um pouco do controle. Filas desorganizadas e sem o menor distanciamento foram registradas nos municípios da região metropolitana. O lockdown mudou sim a rotina do maranhense no primeiro dia de decreto. Nós temos sistemas de saúde já colapsados totalmente, ou seja, ninguém consegue mais entrar. Há cidades brasileiras em que até 30% dos óbitos estão acontecendo nos lares, porque as pessoas simplesmente não conseguem ser atendidas de forma alguma. Não é demorar, é não ser atendido de forma alguma. E nós não queremos isso no Maranhão, especialmente na capital. O decreto estadual foi regulamentado pelos 4 municípios da Grande Ilha e foi acrescentado alguns pontos específicos à proposta inicial, que é suspender qualquer atividade considerada não essencial. Em São Luís, principalmente o transporte público foi readequado para circular nos próximos dias. Nós vamos obrigar que as empresas só permitam o acesso do usuário de transporte se ele estiver de máscara. Assim, claro, é evidente também que o motorista e o cobrador também deverão estar de máscara. E também a empresa de transporte só vai poder transportar o passageiro sentado. Em São José de Ribamar, os carrinhos lotação que fazem o transporte de passageiros estão proibidos de circular, assim como outros serviços que têm a mesma finalidade. Como São José de Ribamar recebe 4 MAs, quer dizer, tem 4 MAs de chegada no município, MA 201, 202, 203, 204, a Polícia Rodoviária Estadual está fazendo os bloqueios de controle, de trânsito e acesso, e que estamos trabalhando no sentido
de viabilizar o lockdown, que temos que reconhecer que é uma medida necessária, considerando o avanço da pandemia em nosso estado. Em Raposa, poderão entrar nos próximos dias apenas moradores ou pessoas que trabalham no município. Aqui na nossa barreira, nós já identificamos diversos carros de pessoas que queriam realmente entrar para fazer passeios e outros casos. E aqui na barreira nós estamos retornando essas pessoas e deixando apenas a entrada de carros com alimentos e que venham prestar algum tipo de serviço essencial. Passo do Lumiar também limitou o acesso de pessoas às feiras, mercados e estabelecimentos privados. De acordo com o decreto do município, que regulamenta o lockdown, apenas 50% da ocupação será permitida. Com o apoio das equipes do governo do estado, estamos intensificando ainda mais a fiscalização nos principais pontos de aglomeração aqui no município. A circulação de veículos particulares está proibida. É importante que todos cumpram a determinação. Só saiam de casa se for extremamente necessário. Pois é, e algo que é extremamente importante que a gente acompanhou nessa reportagem é a participação aí, a união, o esforço aí dos poderes executivos, né? Tanto o estadual quanto os municipais, a palavra do governador Flávio Dino e também dos 4 prefeitos da Grande Ilha de São Luís, você percebe um esforço conjunto, a gente também tem que fazer a nossa parte. Vai passar rápido, pessoal, só faltam 9 dias para essa curva, a gente torce para que estabilize e depois comece a descer, mas isso depende da consciência também de cada um de respeitar o decreto neste momento e principalmente desde o começo as recomendações. É fundamental para a gente estabilizar essa curva e poder diminuir posteriormente. O governador falou algo sério, pessoas em outros estados, em outros países, até mais desenvolvidos do que o Brasil, pessoas que acabaram morrendo em casa porque não tinham como se internar, não tinham como ter o atendimento de saúde pela superlotação que já se instalava no sistema de saúde. Isso é algo muito sério que as pessoas precisam parar em casa para refletir. Eu tenho certeza que você não quer que um amigo seu, que um parente seu morra em casa sem ter qualquer tipo de assistência à saúde. Então, para isso, a gente também tem que fazer a nossa parte. O Executivo está fazendo, os 4 executivos municipais, você percebe o esforço e também o Executivo estadual. 7 horas e 12 minutos e vamos agora aos números atualizados da Covid-19 no Maranhão. O estado já registra, você acompanha aqui, mais de 5 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e segundo o boletim aí, epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, 291 pessoas infelizmente morreram em razão da doença. O Maranhão registrou 498 casos de infecção nas últimas 24 horas, um número ainda muito alto. E o aumento elevou para 5.028 casos confirmados, quer dizer, mais de 5 mil casos confirmados agora, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O número de óbitos também cresceu e agora somam 291 mortos, 1.215 pessoas, a notícia boa, estão recuperadas da doença. Ainda segundo o boletim, são 8.288 casos suspeitos aí do novo coronavírus e 5.598 casos já foram descartados. 10.882, quase 11 mil testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados aqui no estado do Maranhão. É um dos estados que mais testa, mas a gente lembra que só essa testagem não basta. Precisa seguir as recomendações para a gente reduzir justamente esses números. Os únicos números bons aí, o único número bom, na verdade, desses que a gente conseguiu divulgar é o número de pessoas recuperadas. Os outros todos a gente espera aí que diminua, que é o número de casos confirmados, o número de mortes, enfim, beleza? 7 horas e 13 minutos, agora a gente mostra imagens, eu como falei aqui no começo do jornal do Bom Dia Maranhão, desta edição, hoje a gente entra no segundo dia de lockdown, as barreiras permanecem em alguns pontos principais, corredores principais aqui da Grande Ilha de São Luís, claro, as 4 rodovias estaduais estão sendo monitoradas e neste momento a gente mostra um outro ponto importante aqui dentro da capital maranhense, uma ligação importante que é justamente a ligação na área Itaquibacanga, ali nas proximidades da barragem do Bacanga, a gente já percebe a presença da Polícia Militar e aqui eu peço também a paciência das pessoas que respeitem. Ontem, como eu inclusive elogiei aqui as pessoas que estavam no trânsito, as pessoas que estavam também caminhando, as pessoas conscientes, inclusive parabenizando esse trabalho da Polícia Militar, dos agentes de trânsito, que tem um pouco de calma, tem um pouco de paciência, ali a gente percebe o motorista mostrando ali o documento, como tem que ser, fundamental, super importante, transporte público também é necessário, é importante, então que as pessoas tenham um pouco de paciência, aí a gente percebe uma fila grande de veículos, né, infelizmente,
a gente sabe que tem pessoas que precisam sair de casa, mas a gente percebe um movimento ali de carros elevado, considerado elevado, para um lockdown, para um pedido aí de que as pessoas só saiam de casa em casos aí de extrema necessidade, mas a gente percebe uma fila grande de veículos. A gente espera, conta que essas pessoas que realmente estão aí no trânsito, passando neste momento pela área Itaquibacanga, precisam estar passando por ter que trabalhar, por ter que aí se utilizar de algum serviço essencial. A gente percebe que esse trabalho é importante por parte da Polícia Militar e pede um pouco de paciência aí das pessoas que estiverem no trânsito, porque de fato é necessário. E lembramos, quem sair sem esse tipo de documento, comprovando que vai trabalhar pela empresa, no caso, pelo patrão, pelos empresários, comprovando que vai trabalhar ou para algum serviço essencial, está sujeito a multa, está sujeito, inclusive, a outras sanções eu acho que provavelmente aquela pessoa ali, aquele motorista que está tendo que voltar, fazendo aquele retorno ali, provavelmente não está com o documento e foi orientado pela Polícia Militar a ter que retornar. E tem que ter assim, eu acho que tem que contar aí com a ajuda, com a colaboração das pessoas neste momento. Super importante que o decreto tem que ser cumprido e é por uma questão de saúde. Volto a dizer, tenho certeza que o governo do estado, as prefeituras, enfim, a presidência da República, os governantes, o mundo todo não queria estar passando por essa situação, mas é algo necessário neste momento. Então, trabalho aí essencial da Polícia Militar neste momento, controlando o trânsito. A gente pede aí a paciência das pessoas e que só saiam de casa em casos aí de extrema necessidade. Essa barreira que a gente mostra agora é com imagens ao vivo, é na área Itaquibacanga, importante ligação aqui, que liga a área Itaquibacanga, ali nas proximidades da barragem do Bacanga, que liga a importante área Itaquibacanga, que tem milhares de dezenas de pessoas morando ali, só que neste sentido aí, as pessoas que saem da capital São Luís, ali da área central de São Luís, com destino aqui à área Itaquibacanga, área industrial dentro da capital maranhense, lembrando que isso aí também é um dos braços, né, da BR-135, que é uma rodovia federal também. Trabalho aí na área Itaquibacanga, daqui a pouco a gente vai tentar mostrar outro ponto de fiscalização, são vários pontos, lembrando, aqui na grande ilha de São Luís, inclusive as 4 rodovias estaduais que cortam a região metropolitana. Agora 7h17 e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, avaliou de forma positiva o primeiro dia de lockdown. O jornalista Hugo Viegas conversou com o prefeito pela internet. Vamos acompanhar. Hoje chegamos ao primeiro dia do lockdown, né? Aqui na capital e nos outros municípios da ilha. Que balanço o senhor faz, prefeito, do lockdown até o momento? Bastante positivo. Nós tivemos uma adesão muito boa por parte da população. As nossas equipes estão na rua desde bem cedo. Tenho acompanhado desde bem cedo também o trabalho de todas as equipes que estão em campo e desenvolvendo um bom trabalho. De que forma está se dando esse trabalho, com barreiras em vários pontos da cidade, agentes da SMTT, né, fiscalizando circulação de veículos, ônibus? Reforce para a gente. Nós tivemos um resultado bastante positivo, porque no dia 4, né, ontem, nós tínhamos nas principais avenidas, de cerca de 6 da manhã até as 4 da tarde, um movimento de 133 mil carros. E no dia de hoje, no mesmo horário, entre 6 da manhã a 4 da tarde, nós tivemos a redução para 73 mil veículos trafegando nas principais avenidas da cidade, que representa uma redução do fluxo em torno de 46%. Então, mostra de que deu certo, né? Está dando certo a fiscalização e a população também aderiu ao lockdown. Os ônibus só podem transportar o passageiro sentado. Então, chegamos a observar alguns casos no qual nós tivemos que parar o ônibus para poder orientar o motorista e o passageiro a descer, porque estava sendo transportado em pé, e assim pegar um próximo ônibus que ele pudesse ir sentado. A Blitz Urbana, também parte da Blitz Urbana, fez a fiscalização nas principais vias comerciais da cidade, passamos por muitos pontos, encontramos uma boa adesão de vários comerciantes não essenciais que realmente estavam com seus comércios fechados, e alguns poucos que nós encontramos com o comércio aberto
orientamos e não houve resistência, entenderam e fecharam o seu estabelecimento. Então, um balanço muito positivo do dia de hoje em relação ao primeiro dia de fiscalização. Tem se falado bastante, a preocupação é intensa, até por conta disso temos essa medida do lockdown, a preocupação com a quantidade de leitos na capital, leitos para que possam atender as vítimas da Covid-19. Qual é a real situação nesse momento, prefeito? No dia de ontem, por exemplo, nós não tínhamos na rede municipal nenhum leito de UTI disponível, todos estavam ocupados. E chegamos aí a 73% dos leitos clínicos. Nós temos trabalhado no sentido de poder ampliar os leitos. Hoje nós temos o Hospital da Mulher como um hospital referência para o atendimento e temos também leitos com a rede conveniada. E estamos trabalhando no sentido de inaugurar em breve a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado, em parceria, a Clínica São José e também alguns leitos no Hospital Português. Lembrando que o vírus não tem vacina, não há vacina para o vírus e que o melhor caminho, a solução neste momento é praticar o isolamento e o distanciamento social, que é muito importante, nós precisamos da colaboração da população. Pois é, e toda a nossa solidariedade, o prefeito falou sobre a questão de fechamento de serviços não essenciais, toda a nossa solidariedade neste momento aos serviços que não são considerados essenciais, aos comerciantes, empresários aí, microempresários, donos aí de salões de beleza, academias, lojas aí no ramo de vestuário, calçados, e paciência acima de tudo. Depois desse período de lockdown, a nossa torcida é muito grande, a gente espera que esses números possam estabilizar e a curva diminuir e eles possam reabrir, retomar aos poucos as suas atividades comerciais, para que a economia possa pulsar novamente aqui, principalmente na Grande Ilha de São Luís e no estado do Maranhão como um todo. Em relação à questão do transporte público, a gente pede encarecidamente que as pessoas respeitem os rodoviários, os trabalhadores, os motoristas e cobradores que estão só seguindo as recomendações, que é justamente para evitar a aglomeração dentro do transporte coletivo. E olha, fiscalização também. Teve fiscalização na entrada e saída da Ilha de São Luís. Ainda dentro desse assunto, teve fiscalização também na entrada e saída da Ilha de São Luís. Vamos acompanhar. O decreto de lockdown proíbe a entrada e saída de quase todos os veículos da Grande Ilha de São Luís. As exceções são caminhões com cargas para abastecimento, ambulâncias, viaturas da polícia e o transporte de doentes e funerário, desde que não seja envolvendo contaminação pela Covid-19. A fiscalização foi reforçada na barreira da Estiva, onde já existe uma barreira contínua da Polícia Militar. Nós temos o transporte rodoviário, que é realizado tanto no âmbito intermunicipal quanto no âmbito interestadual. E é feito através de linhas regulares, ônibus regulares, micro-ônibus e vans. Esse transporte está interrompido durante esses 10 dias de manutenção do lockdown. Então, nenhum ônibus, nenhum micro-ônibus, nenhuma van que realizam o transporte intermunicipal de passageiros entre o município de São Luís, entre a Ilha de São Luís e o interior do estado, estará autorizado a passar pelo Estreito dos Mosquitos. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, juntamente com a Polícia Militar, guardas municipais e agentes das secretarias municipais de trânsito e transportes, vai estar fiscalizando também o tráfego de veículos dentro da Grande Ilha de São Luís. Neste caso, o presidente da MOB ressalta que, além das fiscalizações que estão sendo realizadas com as barreiras montadas, no transporte público está sendo verificado se as medidas sanitárias de contenção do novo coronavírus estão sendo respeitadas. Todo esse deslocamento ele vai estar passível de fiscalização pelas equipes da Polícia Militar, da MOB e da SMTT, que estarão realizando essa fiscalização em diversas vias e, notadamente, nas MAs, nas rodovias estaduais que cruzam a nossa ilha. Pois é, está acontecendo a fiscalização e, mais uma vez, só reforçando, as pessoas devem respeitar os trabalhadores, os rodoviários, os motoristas, os cobradores que estão trabalhando e seguindo recomendações. Eles estão orientados a não deixar nenhum passageiro, nenhum usuário do transporte público circular em pé.
as pessoas têm que circular sentadas, é uma orientação, é justamente para diminuir a aglomeração dentro do transporte público. Imagina um ônibus com 50, 60 pessoas dentro. Vai gerar ali aglomeração, uma pessoa próxima da outra, e pode ser ali um ponto de contágio, de contaminação pelo novo coronavírus. Então vamos respeitar as determinações. E outra coisa, saiu de casa, coloque a máscara no transporte público, é recomendação, é orientação, só de máscara agora. Vamos respeitar. 7 horas e 25 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Confira agora aqui o nosso giro de notícias. O juiz da primeira vara de execuções penais de São Luís, Romel Cruz Viegas, adiou a saída temporária de 730 presos no Dia das Mães, que seria de 6 a 12 de maio, para o período de 24 a 30 de junho. Na mesma decisão, negou o adiamento do gozo de 2 saídas temporárias, a do Dia dos Pais, de 5 a 11 de agosto, e a do Dia das Crianças, de 7 a 13 de outubro. Para melhor ordenar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde municipais, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alterou o calendário e estabeleceu locais específicos para a vacinação de rotina. Para tanto, dividiu por dia da semana e por unidades as imunizações para BCG, tuberculose, DTP, difteria, tétano e coqueluche e rotavírus. Devido à viralização de vídeos e fotos que mostram dezenas de pessoas dormindo diante de agências da Caixa Econômica Federal para conseguirem senhas e resgatar o auxílio emergencial, a Caixa emitiu nota esclarecendo que não é necessário este tipo de ação, pois todos os que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, das 8 da manhã às 14 horas, portanto até às 2 da tarde, serão atendidos. Na nota, a Caixa informa ainda que no próximo sábado, dia 9, mais de 2.000 agências em todo o país vão abrir para atendimento do auxílio emergencial. Pois é, tem que ter organização também importante aí nas filas das agências bancárias. E no próximo bloco voltamos a falar sobre o bloqueio em avenidas da Ilha de São Luís para garantir o cumprimento do decreto de lockdown. E mais, no terminal rodoviário de São Luís, aí houve um processo de desinfecção, você também vai acompanhar aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo, mais uma vez da área Itaquibacanga, agora no sentido São Luís, área Itaquibacanga, aí da região central ali da cidade, anel viário, sentido ali, área Itaquibacanga, neste momento, é um dos pontos de fiscalização na manhã desta quarta-feira, aí a presença da Polícia Militar, como a gente pode perceber nas imagens. O Bom Dia Maranhão volta já já. Agora 7 horas e 30 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e o terminal rodoviário de São Luís passou por um processo de desinfecção biológica. A medida é para garantir a segurança de funcionários e passageiros quando as atividades forem retomadas normalmente no local. Os homens do Exército tiveram mais uma missão na operação de combate ao coronavírus. O ponto de higienização dessa vez foi a rodoviária de São Luís, que recebe por mês, em média, 70 mil passageiros. Como é necessário fazer uma borrifação, então se tivesse muita gente, a gente poderia molhar, apesar que o produto que nós estamos usando ele não é um produto que tem reação, mas assim mesmo poderia dar um pouco mais de trabalho. Então, aproveitando a época que estamos vivendo agora, né, o lockdown, a gente aproveitou para fazer sem ter que tirar ninguém do lugar ou incomodar as pessoas que porventura estaria por aqui. A limpeza aconteceu exatamente no momento em que o terminal rodoviário de São Luís deixou de funcionar para o público, já que o acesso à grande ilha, tanto pelas rodovias federais quanto pelas estaduais, está suspenso. O procedimento e também o material utilizado por eles deve garantir a limpeza aqui do local por pelo menos 3 meses. A rodoviária passou por uma desinfecção biológica com quaternário de amônio, um produto que já vem sendo utilizado em outros países para limpeza. O Exército atuou nas áreas mais utilizadas pelos usuários do terminal. Do 24 bis, né, o bairro do João Paulo e o bairro de Fátima, onde nós já estamos realizando também, desde o início dessa crise, diversas campanhas educativas. E nesse momento, nós nos oferecemos, junto à administração da rodoviária, para realizarmos também uma atividade de higienização nesse momento em que a rodoviária ela ainda encontra-se fechada. Seria um momento mais oportuno para nós colaborarmos com essa atividade de higienização e prepararmos para quando, no momento oportuno, as atividades voltarem, proporcionarmos aí à população um ambiente ainda mais seguro.
A rodoviária está com as atividades suspensas por pelo menos 10 dias, que é até quando dura o decreto de paralisação total das atividades não essenciais. Até lá, apenas o serviço administrativo vem sendo realizado. Pois é, a gente já falou nesta edição aqui do Bom Dia Maranhão, que a MOB, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, está justamente fazendo essa fiscalização, não está tendo viagens aí, sequer está podendo passar ali pelo Estreito dos Mosquitos, aquela barreira montada da Estiva, que é a única ligação por terra aqui à ilha de São Luís, e as viagens intermunicipais e interestaduais estão suspensas aí pelos próximos 10 dias, nesse caso agora 9 dias a contar de hoje. 7 horas e 32 minutos e em Presidente Dutra, ruas próximas à agência da Caixa foram fechadas. As filas permanecem grandes e desordenadas. Pessoas muito próximas umas das outras. Já a máscara está sendo usada pela maioria das pessoas nas filas de bancos e também nas ruas. Na agência da Caixa, em Presidente Dutra, tendas foram instaladas em frente. A rua foi bloqueada pela Polícia Municipal. Não há mais trânsito de veículos. Apenas pessoas e usando máscaras poderão trafegar em frente à agência. 7 tendas estão instaladas aqui na frente da Caixa. Além disso, serão ofertadas cadeiras que serão instaladas logo em seguida, de acordo com o gerente da instituição bancária. Também banheiros químicos serão instalados. Tudo isso para ofertar o mínimo de estrutura e conforto para os usuários. Todos aqueles que precisam ficar horas e horas na fila para buscar o seu auxílio emergencial. Com certeza melhorou bastante, que inclusive ontem mesmo aqui tinha muita gente, muito sofrimento. Fizeram essas casinhas aqui, ficou muito bom para a população aí. Em contato com a prefeitura, fomos informados que as cadeiras, banheiros químicos, a marcação no chão delimitando espaço entre as pessoas, água e outros itens prometidos serão disponibilizados até amanhã, quarta-feira, já que alguns desses precisam ser alugados, inclusive fora da cidade. Pois é, precisa melhorar ao máximo aí a questão da organização e do conforto dessas pessoas que também tem que ver o lado delas, Estão indo em busca de dinheiro, dificuldade econômica, financeira muito grande em todo o país e, claro, a agência também, as agências, as prefeituras, tem que dar também um suporte a essas pessoas que é fundamental. A questão dos banheiros e das cadeiras é importante, a gente vai seguir acompanhando e mostrando aqui no Bom Dia Maranhão, na programação da TV Difusora, nossa equipe de Presidente Dutra também acompanhando essa situação. Mas, claro, consciência das pessoas do distanciamento social e evitar aglomeração e usando máscara. A gente percebe as pessoas ainda, muitas pessoas utilizando máscara no queixo. A máscara é cobrindo a boca e o nariz, a forma correta de utilizar, viu? 7 horas e 34 minutos, o período de lockdown alterou também a rotina de viagens do ferryboat. Confira. O ferryboat é um dos principais acessos à Baixada Maranhense nos terminais de embarque. A cena foi bem atípica nesta terça-feira. Fila e espaços vazios na ponta da espera. O motivo está fixado na parede. Agora serão apenas 4 viagens por dia. 2 para quem vai para a região da Baixada e 2 para quem vem aqui para a capital. E tem mais uma determinação. As viagens são exclusivamente para profissionais de saúde, ambulâncias, veículos com transporte de pacientes, caminhões e veículos a serviço de atividades essenciais. De acordo com as medidas estabelecidas pela Agência Estadual de Mobilidade, também fica proibida a travessia de passageiros e carros pequenos. A agência também limitou a quantidade de viagens daqui da Ponta da Espera para o Cujupe. Por exemplo, para quem vai sair aqui de São Luís, poderá viajar apenas às 8 da manhã e também às 3 da tarde. Quem vem do Cujupe em direção à capital do estado poderá fazer a viagem apenas às 10h30 da manhã e às 5h30 da tarde. De acordo com a portaria que está sendo publicada hoje, com validade de amanhã, além dessas viagens regulares que eu acabei de citar, teremos a possibilidade de um ferry extra, saindo de São Luís entre 13 a 15 horas, de acordo com a demanda, e retorno para São Luís, a partir de 15h30, entre 15h30 e 17h30, saindo do Cujupe e retornando para São Luís também de acordo com a demanda. Isso reduz em mais de 50% as operações nos 2 terminais. A medida deve durar enquanto valer o decreto de paralisação total das atividades não essenciais. Pois é, a gente já havia percebido também uma redução, o entendimento das pessoas também que se dirigem à região da Baixada Maranhense, também vem aqui à capital São Luís, o movimento já tinha baixado de fato mesmo, não havia mais necessidade de tantas viagens, 12 por dia, por exemplo, que as pessoas entenderam que era necessário, nesse momento, evitar as viagens. Olha, segundo a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a partir de hoje, os horários das viagens ficam assim, no sentido São Luís, Cujupe, às 6 da manhã e também às 6 da tarde, portanto 6 da manhã e 18 horas, São Luís, Cujupe. Já no sentido contrário, Cujupe, São Luís,
As viagens poderão ser feitas aí às 8h30 da manhã e às 8h30 da noite, 20h30 neste caso, 8h30 da manhã, 20h30 no sentido Cujupe, São Luís. Segundo a MOB, a mudança abre a possibilidade de viagem extra de acordo com a demanda, claro, como o próprio presidente da MOB, Laurence Melo, explicou. Por exemplo, caminhões que transportam aí alimentos que não podem ficar um período tão longo aí à espera, no caso de 8 da manhã, por exemplo, até 8 da noite, por exemplo, 12 horas aguardando o transporte de alimentos. Então, nestes casos, ele disse que vai haver aí ferries extras que podem ser disponibilizados para que esses caminhões possam fazer justamente essa travessia, o transporte de alimento, algum caso mais específico de saúde, claro, vai ter ferry extra para não prejudicar ninguém nesse sentido. Mas, por enquanto, serão mantidas só 2 viagens, tanto em um sentido, São Luís Cujupe, Ponta da Espera Cujupe, quanto Cujupe Ponta da Espera, claro, atendendo essa demanda quando for necessário. Agora, 7h38, vamos aqui no telão saber como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Como eu disse, desde ontem, né, ainda tem chovido aqui na capital São Luís, em boa parte do Maranhão, chovendo bastante ainda. Agora, começamos aqui com a capital maranhense, previsão para esta quarta-feira. São Luís é de predomínio de tempo parcialmente nublado, a nublado com possibilidades aí de chuvas esparsas, pelo menos essa é a previsão, mínima de 25, máxima de 31 graus, mas a gente percebe que ainda faz muito calor, mesmo com esse tempo nublado, aqui na capital São Luís. Seguimos agora para a cidade de Imperatriz, previsão para esta quarta-feira de predomínio de tempo parcialmente nublado também, na segunda maior cidade do estado, com possibilidade de pancadas de chuva. Tem chovido muito ainda, as chuvas têm castigado ainda muito o município de Imperatriz, mínima de 23, máxima de 33 graus, calorão também mesmo com chuva na cidade de Imperatriz. Caxias, predomínio de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancada de chuva no município de Caxias, também pode chover, mínima de 24, máxima de 31 graus. A gente segue para outros 3 municípios maranhenses, começando agora com o município de Bacabal, predomínio de tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas esparsas também na cidade de Bacabal, termômetros oscilando entre 24 e 33 graus, também temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. Balsas, predomínio de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos. Para o município de Balsas, chuva fraca, previsão para esta quarta-feira, mínima de 22, máxima de 32 graus. Fechando, o município de Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, predomínio de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade também de pancada de chuva. Pode chover na região da Baixada Maranhense, onde se localiza o município de Pinheiro, mínima de 23 e máxima de 30 graus, está aí a previsão do tempo nessas 6 cidades aqui do estado do Maranhão. E no próximo bloco, na cidade de Caxias, Câmara de Vereadores realiza a primeira sessão remota. E mais, os bastidores da política com a participação de John Coutrin conversando conosco. Agora são 7h40, o Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 43 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e na cidade de Caxias, a Câmara de Vereadores realizou a primeira sessão remota. A nossa equipe acompanhou e você confere agora aqui no Bom Dia Maranhão. É a primeira vez na história de Caxias que a Câmara de Vereadores realiza uma sessão em caráter remoto. Por conta da pandemia, os demais vereadores participaram da transmissão de suas casas. Na abertura dos trabalhos, que reuniu todos os 19 parlamentares, foram lidos os últimos requerimentos e emendas legislativas. A maioria foi aprovada. Um CRAS para o bairro Fumo Verde e recapeamento asfáltico e melhoria da iluminação pública da Rua das Flores, bairro Siriema. O vereador Magno Magalhães, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, disse que desde que a secretária de Saúde, Socorro Melo, foi infectada pelo coronavírus, estaria havendo falta de diálogo entre a Prefeitura e a Câmara sobre as ações estratégicas de combate à Covid-19 em Caxias. Mas nós continuamos sem ter um diálogo com a secretária de Saúde. O presidente da Câmara explicou sobre a política de distanciamento no município, que inclui também os trabalhos no Legislativo. E nós, usando esses instrumentos modernos que nós temos ao nosso alcance, procuramos fazer com que esta casa continuasse produzindo, continuasse dando respostas à sociedade caxiense. E aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de política.
Já aqui comigo, John Coutria. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente retorna a Brasília porque tem uma discussão muito grande, não só envolvendo a questão do novo coronavírus, que seria o foco principal neste momento, mas a saída desde quando saiu o ex-ministro Sérgio Moro, com aquelas acusações, né, supostas acusações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro prestou depoimento e isso ainda tem repercutido muito na capital federal e, claro, em todo o país, né? Tem sim. Com certeza, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o depoimento do Moro, que ele fez ontem, né? Mas antes disso, falar um pouquinho sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro ontem, né, Eduardo? Todas as manhãs, ele sai ali do Palácio do Planalto e conversa ali no cercadinho, numa mistura entre apoiadores e a imprensa do lado, né? E tenta ali manter um diálogo, só que nos últimos dias ele tem sido um pouco agressivo com a imprensa, né? Ele sempre reclama de algumas matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, que, segundo ele, são matérias distorcidas, né, tendenciosas contra ele, mas ele não dá o direito ali dos jornais fazerem as perguntas, né, questionamentos. O presidente ontem, mais uma vez, ele teve uma postura agressiva contra os jornalistas que estavam presentes ali, mostrou uma matéria da Folha de São Paulo, né, relacionado ali às questões da Polícia Federal, em relação à mudança, o pedido de mudança ali na Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? O delegado que estava lá realmente saiu, mas foi para um cargo de diretor executivo. Só que cargo de diretor executivo na Polícia Federal, ele não tem ele não tem uma interferência direta nas operações. É mais um cargo administrativo. Então, o presidente alega que o delegado foi promovido. Ele saiu do Rio de Janeiro. O próprio Moro disse isso, né? O Sérgio Moro disse que o presidente Jair Bolsonaro tinha interesse na mudança do delegado do Rio de Janeiro por conta de investigações envolvendo pessoas próximas ao presidente. Pois é, né, John? Isso tem sido acompanhado, né? Porque segundo o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, Exato. Em outras oportunidades, o presidente Jair Bolsonaro já tinha tentado trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Inclusive disse que você tem 27 superintendentes, mas do Rio de Janeiro eu quero fazer a troca. Só a segundo troca. o ex-ministro Sérgio Então Moro. houve a mudança, certo? Só que o presidente alega que fez uma promoção do delegado que estava lá, né? Ele foi para o cargo de diretor executivo, número 2, da Polícia Federal, só que esse cargo não tem nada a ver com operação diretamente, né? Interferência. Ele sabe, mas tem a ver, por exemplo, com logística, Caso né? mais administrativo. Caso mais administrativo. Aí os repórteres foram tentar perguntar para ele, mas presidente, e aí, o senhor não determinou a mudança? Aí ele não respondeu e mandou o repórter calar a boca, o jornalista calar a boca, né? De forma bem agressiva. Bem agressiva, o vídeo. E aí nós temos aí o senador Everton, que ontem se manifestou em relação a essa atitude do presidente, que depois, lá no final da tarde, 6 horas, ele pediu desculpa, né? Chegou a pedir desculpa, disse que foi grosseiro com o jornalista, realmente foi muito grosseiro o presidente com os jornalistas, porque ele disse que se você vai dar uma coletiva, você vai falar, você fala, o jornalista pergunta, né? A tréplica, a réplica, então tem que manter um diálogo, não é só um falando, não é só um monólogo. Então, o presidente tem que dar esse direito de ser questionado. E ali não seria nenhuma afirmação, seria um questionamento para o presidente poder explicar, falar. Né? Isso, até para ele explicar, é importante que o presidente explique, né? O jornalista perguntou para ele se ele tinha pedido ou não a mudança no Rio de Janeiro, e ele mandou o jornalista calar a boca. E não é a primeira vez, né, John? Infelizmente, ele já foi agressivo. Ontem ele foi agressivo de forma muito demasiada com os jornalistas, infelizmente, com a imprensa. E não foi a primeira vez que ele agiu de forma agressiva, não tanto como ontem, e depois de uma hora, cerca de horas depois, volta e pede desculpa e diz que se excedeu. Não é a primeira vez. Vamos ver aí que o senador Everton, líder do PDT no Senado, falou. Vamos ouvir. O PDT também acompanha o coro de solidariedade à nossa imprensa brasileira, à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Semana passada foram enfermeiros, profissionais da saúde, que de forma pacífica foram atacados violentamente. Em seguida, profissionais da imprensa, do Estadão, nos protestos antidemocráticos que pediam fechamento das instituições, também foram agredidos. As instituições, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, sempre agredidos de forma quase que semanal. E agora, um representante da imprensa, de forma muito covarde, mandado calar a boca. Não se cala a boca da imprensa, porque na hora que se cala a boca, se cala a democracia, se fecha as portas do futuro e da luz. O PDT repudia total falta de compromisso com a diversidade, com os antagônicos. É preciso construirmos juntos.
Pois é, então tá aí. A gente ouviu a palavra do senador Everton condenando a atitude do presidente, defendendo essa questão da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, essas atitudes, inclusive da própria população, não só da imprensa, mas da própria população. Claro que existem regras, mas as pessoas têm direito de se manifestar. Mas a gente percebeu também que já teve a palavra de outros senadores, inclusive da senadora Elisiane aqui do Maranhão, outros governadores que se manifestaram, a classe política como um todo, vem se manifestando em relação a essas atitudes antidemocráticas praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas tem também a questão do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que está repercutindo também bastante, não é isso, João? Eduardo, pelo que foi divulgado ontem desse depoimento, 15 páginas de depoimento, se eu não me engano, né? Ali pelas declarações do Moro, não dá para comprovar nada bombástico em relação ao presidente da República, pelo que foi mostrado no depoimento. É claro que o Moro entregou o celular dele para ser periciado, né? Para que outras mensagens possam ser averiguadas, verificadas, mas pelo que o ex-ministro Sérgio Moro colocou no depoimento dele, não dá para ir para afirmar. Primeiro que o Moro ele não disse que o presidente cometeu qualquer crime. Ele não afirma isso, né? Ele disse, olha, isso fica a cargo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e das outras instituições a averiguarem. Portanto, o Moro, num depoimento muito meticuloso, né? Muito calculado, ele não fez afirmações, até para que no futuro próximo ele não seja denunciado por denunciação denunciação caluniosa, falsas afirmações, não é? Ali ele possa ser prejudicado por isso. Então, Eduardo, pelo que eu entendo, do que está posto ali no depoimento, é claro que o Celso de Mello pediu aí para que haja o depoimento de 3 ministros, né, contra uma reunião, de um vídeo. Pelo que eu entendo, a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, não oferecerá denúncia. Isso cairá para o Ministério Público Federal apurar e pode ser arquivado, viu, essas denúncias, porque, como o próprio Moro gostava de dizer, né, que a montanha pariu um rato, realmente não há nada contundente em relação a provas apresentadas. Há provas, né? Acusar é muito fácil, mas o que o ministro Moro apresentou não foi contundente, não há provas suficientes para incriminar o presidente da República. Então, ali, a tal bala de prata, o depoimento bombástico, não passou de um traque mesmo, viu, Eduardo? Vamos aguardar os próximos capítulos. Tá ok. John, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. John Coutrinho estará de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, a gente conversando sobre política. Agora 7h52 e durante a pandemia também é preciso tomar cuidado para evitar acidentes em casa, principalmente com os idosos. Por causa da idade já avançada, eles têm mais dificuldade na recuperação. Acompanhe na reportagem de Andréa Brito. Dona Ilmar esbanja lucidez e disposição aos 100 anos. Mesmo ativa, a idosa que gosta de pintar mandalas não abre mão de se manter segura e evitar as temidas quedas, principalmente por conta da artrose nas pernas. E ela tem razão, as quedas são responsáveis por 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais de todo o país, envolvendo pessoas com mais de 60 anos. Com todo mundo mais tempo em casa por conta do isolamento social, a cuidadora de Dona Ilmar busca manter o local o mais seguro possível. Aqui é o terraço, onde ela costuma passar as manhãs pintando, que ela gosta de pintar, são algumas mandalas, né? E como vocês podem ver, tem poucos móveis, não possui tapetes para evitar quedas. De acordo com esta geriatra, os idosos lúcidos e orientados são os que mais caem. Por isso, a necessidade de se manter os ambientes livres de obstáculos para garantir a autonomia dos idosos. As mulheres que são bem ativas, que trabalham na cozinha, não bote aquilo que você precisa sempre num lugar muito alto, nem muito baixo, porque tanto muito alto como muito baixo é risco de queda. Além dos cuidados com tapetes, tomadas, móveis e pisos escorregadios, o isolamento trouxe para o ambiente doméstico um outro perigo. O álcool 70%, que se tornou item obrigatório de prevenção em tempos de pandemia. Então imagina você se banhar de álcool e vai no fogão ligar o fogão para fazer sua comida, né? Então eu tenho dito muito para elas, olha, dentro de casa, se você não foi na rua, é água com sabão. Lave toda hora a sua mão com água e sabão.
Além de adotar medidas para reduzir os riscos de acidentes domésticos, a geriatra chama a atenção para a necessidade de se manter a rotina, com atividades físicas, o uso correto dos medicamentos e, acima de tudo, cuidado com a saúde mental dos idosos. O que eu tenho dito para eles? Primeiro, se blinde de notícias ruins, porque é idoso que fica o dia inteiro, só fica mudando de um canal para o outro, vendo essas notícias ruins. Eu digo, assista o jornal só uma vez no dia, depois coloque essas programações religiosas ou de comida para quem gosta, ou de jardinagem, né? Vai ler um livro, vai ler uma revista, bota uma música. Com a experiência de quem já viu muita coisa nesses 100 anos de vida, Dona Ilmar se rendeu à tecnologia para aplacar um pouco a saudade da família durante a pandemia da Covid-19. O isolamento, vamos falar o termo para o qual nós nos propusemos, como eu disse, eu acho um distanciamento das nossas famílias, dos nossos entes queridos, que não podemos vê-los pessoalmente, mas através da tecnologia podemos vê-los diariamente. Felizmente, estamos todos gozando muita saúde. Pois é, a tecnologia permite esse contato, né? Nesse ponto está ao nosso favor. As pessoas podem evitar sair de casa, mas tem essa tecnologia para olhar os amigos, enfim, os parentes, e vai passar. As pessoas têm que ter calma, claro, trabalhar essa saúde mental, tem que ter calma, vai passar. Em breve, se Deus quiser, todos nós queremos, e as pessoas vão poder se olhar próximos, aí poder se abraçar, se beijar novamente em breve. Se Deus quiser, a gente seguir na recomendação, quanto mais a gente seguir, mais rápido a gente vai passar por essa situação e vamos cuidar sim dos nossos idosos, viu? Grande abraço a todos os idosos aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, a gente vai seguir agora, mostrar imagens ao vivo em mais um ponto aqui de São Luís. Olha, nesse ponto, nas proximidades ali da ponte do São Francisco, ponto importante também, né? Nas proximidades da ponte de São Francisco, importante ligação aqui na capital maranhense. Eu dizia ontem que a ponte Bandeira Tribuzzi e a ponte do São Francisco, praticamente todas as pessoas precisam trafegar, transitar todos os dias por esses trechos ao sair de casa. Então, fiscalização também neste ponto por parte aí dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Só reforçando mais uma vez, pessoal, saiu de casa, coloque a máscara, só saia de casa. Em casos de extrema necessidade, você vai ter que portar o documento, a documentação autorizando que você está indo trabalhar, se for um serviço essencial, comprovar que você vai ter que fazer uso de utilizar um serviço essencial aí, no caso, a compra de alimentos, a compra de medicamento. Você percebe o motociclista mostrando ali o papel, as pessoas respeitando, muito bom, parabéns às pessoas que estão seguindo as recomendações e, mais uma vez, só sai de casa, são 10 dias, agora só 9 dias, passa rápido, é um tempo que as pessoas conseguem suportar para a gente estabilizar essa curva e depois baixar de casos confirmados e também, lamentavelmente, de mortes aqui na Ilha de São Luís. Esse ponto é na ponte do São Francisco, nas proximidades ali, Avenida Castelo Branco, já no acesso à ponte do São Francisco, transporte público passando normal. As pessoas têm que utilizar máscara no transporte público, só pode ser pessoa sentada. Vamos seguir aí as recomendações, vamos seguir o decreto de lockdown, que a gente vai sair dessa o mais rápido possível, contando com a conscientização das pessoas. A todos, uma ótima quarta-feira, vamos seguir as recomendações, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da saúde das outras pessoas também, que é o mais importante das nossas vidas, que é o maior dom que Deus nos deu. Então, vamos cuidar de todos nós, beleza? Meio-dia, tem Hora D aqui na TV Difusora, continue acompanhando a nossa também programação aqui na TV Difusora e no nosso portal MA10. Vocês ficam com imagens ao vivo agora em outro ponto de fiscalização, são vários na cidade, viu? Vamos seguir as recomendações. Até amanhã.